Bom dia, bom dia. São exatamente 10 horas. Aqui estamos uma vez mais para a nossa leitura e estudo. Leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais. Estamos hoje no vídeo 28. Então, como sempre fazemos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, agradecendo a oportunidade de estarmos unidos, reunidos em seu nome, para nos esclarecer, para mais um aprendizado. Obrigada, Mestre, dá-nos a força, fortalece a nossa fé para continuarmos na caminhada, aprendendo, nos esclarecendo e auxiliando também os nossos irmãos de caminhada, da maneira que nos for possível. Que possamos todos compartilhar uns com os outros aquilo que aprendemos nessa doutrina consoladora e esclarecedora. Por tudo te agradecemos e rogamos as bênçãos para mais esse estudo. Muito obrigada. Fica conosco, Mestre Jesus. Fica conosco, Mãe Santíssima, através dos nossos mentores, desses trabalhadores abnegados da tua seara de amor. Que assim seja. Nós paramos no vídeo 27 com as palavras finais do irmão Macário na reunião que foi feita para esclarecer aquele irmãozinho contrário a Cristo, que estava lá chefiando as equipes que estavam perturbando aquela instituição que deveria ser somente para o bem, para o amor. Então vamos iniciar com o finalzinho do vídeo 27, com as palavras tão amorosas e tão importantes do irmão Macário, que sempre é bom lembrar. Serve para nós diariamente na nossa caminhada. E entre outras palavras ele falou: não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos de que Deus é amor. Teremos novo ensejo de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão, que tem chefiado a situação quase deplorável em que se encontra a nossa amada instituição. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam-lhe pela face. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião. E os cooperadores, encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos, iniciaram a atividade, enquanto nosso grupo
sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário, a fim de permutar experiências. Então, lindo tudo que o irmão Macário falou, esclarecendo, lembrando a todos que ali estavam, que devemos jamais nos afastar do amor, devemos permanecer no bem. E já falando do novo encontro no outro dia. Lembramos que lá estavam presentes, por isso que foram levar embora os médiuns da casa, trabalhadores da casa, que estavam no sono do corpo físico, lá foram levados para participar dessa reunião tão importante para a instituição. E aí nós iniciamos no capítulo 12, que tem o título de Os Debates Prosseguem. Embora já tivéssemos tido oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas que nos visitaram, o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão, como se nos fosse um venerando mestre. Acolheu-nos com simpatia e esclareceu-nos que estava informado do ministério no qual nos encontrávamos empenhados, dirigindo-nos palavras afetuosas e estimuladoras para o prosseguimento até o momento feliz da conclusão. Sem ser interrogado, esclareceu-nos. A situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. Olha só o que o nosso desequilíbrio está causando no nosso planeta. Está influenciando, imagina, o equilíbrio gravitacional, né? E a constituição dele também. As naturais mudanças que sempre ocorreram ao longo dos bilhões de anos para adaptação e harmonia necessárias ao processo de evolução, esse contributo desregrado vem matando diversas expressões de vida. Os gases, as explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica, estão produzindo prejuízos, tais o contínuo aquecimento, o avanço dos mares, o degelo ameaçador, a escassez de água potável e de oxigênio puro, sem os venenos da poluição, que podem provocar reações internas, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Nas regiões superiores da vida física, em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada, em tentativas de manter o esquema do progresso sem os terríveis sucessos que periodicamente varrem-na, ceifando milhares de vidas. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerras após aquela que deveria acabar com todas as guerras,
de 1914 a 1918. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana. E à medida que diminuem as suas antes consideradas inexauríveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível sob a falsa justificativa da sua iminente exaustão. Tudo isso nossa responsabilidade. Triste, mas verdade. Porque sem nos darmos conta, acabamos utilizando o combustível do nosso carro, os meios de transporte estão aí poluindo. Não todos, né? Vamos lembrar da bicicleta, mas ainda temos o plástico, a borracha. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante. Ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam, se esquecem do futuro e da herança que deixarão para mais tarde, pensando no enriquecimento absurdo do momento, após o qual pouca importância terá a vida. Nos leva a refletir, porque quando pensamos, ou melhor, quando não pensamos na herança que vamos deixar para os nossos netos, filhos, netos, bisnetos, também estamos esquecendo que vamos reencarnar. Então, que planeta estaremos deixando para nós mesmos, já que não estamos pensando nos nossos descendentes, nos nossos irmãos que virão depois. Precisamos pensar também em nós, então, porque nesse momento aí seria o egoísmo, já que não pensamos nos outros. Então, se é o egoísmo que está nos dominando, vamos pensar em nós. Vamos reencarnar e que mundo encontraremos? Que tipo de vida? E tudo isso, continuou o irmão Macário, pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar, sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Uns poderosos e exuberantes, enquanto outros miseráveis e dependentes constituem o lado da maçã podre que ameaça o saudável, porque a derrocada de um povo abala a estrutura da humanidade. Profundas palavras desse querido irmão. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos da sociedade. Revivem os períodos bárbaros quando, invadindo feudos e povoados, cidades e aldeias, queimavam-nos, salgavam o solo, deixando a desolação e a morte. Não viverão longo período e logo estarão de volta ao grande lar,
de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. Sempre o amor, né, queridos irmãos? Sempre o amor. A mente humana é hábil em decifrar os ensinamentos do Pai que todos os profetas trouxeram à Terra, em especial Jesus, a fim de dar vazão aos seus instintos animalizantes, sem a certeza ou sequer a noção da imortalidade. No Alcorão, entre muitas suratas, os versículos 153 e 195, respectivamente, estabelecem: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. Como se pode entender que palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizadas para matanças grotescas de crianças, adultos, idosos, saudáveis e enfermos, em espetáculos que levariam ao delírio as sociedades ociosas da antiga Roma, nos seus festivais fúnebres e sangrentos. Mas não é de estranhar-se a lamentável ocorrência, porque não há muito as odientas cruzadas dizimaram e foram dizimadas em incontável número de vítimas que se acreditavam portadoras da verdade e, ocultando sentimentos escusos, abandonaram a Europa para destruir os conquistadores da sepultura vazia de Jesus Cristo. Por quantos séculos a Santa Inquisição impôs a ignorância e a brutalidade, a ferro e a fogo, sob os impulsos das mais vis paixões terrestres, sem o menor vínculo com Jesus, em cujo nome assassinavam e perseguiam com crueldade inimaginável? A criatura humana possui a tendência egóica de alterar a verdade, adaptando-a aos seus míseros interesses e impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da sua existência. Agora é a vez de os antigos mouros, que também foram bárbaros anteriormente e por onde passavam deixavam a desolação e a morte, desejarem impor as suas crenças e teses, vingando-se dos infiéis. Então agora eles chegaram para cometer as barbáries, para praticar a sua vingança. É claro que nada justifica a violência, porque a divindade possui mecanismos de justiça correta. Mas a imprevidência humana, imediatista, atribui-se poderes que não tem e atira-se nas guerras de extermínio, nas quais também se consome. Somente o amor possui a força indomável para levar a vitória sobre as heranças do primitivismo. Por isso mesmo, jamais haveria a ressurreição, não fora precedida da crucificação do justo. Este é um momento de calvário para os descendentes do amor de Jesus, necessitando que a vitória sobre o egoísmo e os seus famigerados membros se imponha mediante a compaixão e a caridade. Não há como reagir-se
com equivalentes instrumentos de cólera e ressentimento. Porque são doentes que enlouqueceram de dor nos abismos aos quais foram precipitados. Agora, quando o planeta necessita depurar-se, são liberados das algemas a que se renderam e voltam-se contra todos aqueles aos quais atribuem a sua longa desdita. Então, esses irmãos sofredores, e é por isso que precisamos ter muito amor para com eles, para com todos, na verdade. Compreender que um dia, quem sabe, já fomos até piores, por querermos descontar os nossos sofrimentos, nos vingar de quem nos fez sofrer, de quem nos machucou, nos magoou. Nos arraiais do Espiritismo encontram-se renascidos, na atualidade, muitos daqueles equivocados justiceiros que se utilizaram da mitra e do poder da religião para dar vazão aos impulsos conflitivos e à própria inferioridade. Hoje se encontram do outro lado, no lado de Jesus, sob as cargas pesadas dos remorsos e dos feitos infames que os retiveram em largos sofrimentos no mais além. Agora, renascidos para ressarcir, avançar no rumo da grande luz. Fez um silêncio expressivo para logo prosseguir. Unindo-se os irmãos muçulmanos e judeus banidos do Ocidente pelas religiões dominantes, que os responsabilizavam por crimes que são da criatura humana e não apenas de uma ou de outra raça, organizaram-se para o desforço e estão em ação. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstremos-lhes que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo, qual hoje ocorre com eles. Acima de tudo, porém, cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora. E é disso que esquecemos e precisamos lembrar. O conteúdo é nosso. Nós temos dentro de nós ainda a maldade. Precisamos combatê-la. E só podemos combatê-la com amor. Precisamos nos amar para poder amarmos o nosso próximo, como pede Jesus. E diz ele que, repetindo, os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora, na condição do seu próximo enfermo. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de serem imperfeitos em processo de aprimoramento, atraindo para suas fileiras os desencarnados, que ora se lhes apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino dos céus instalado na terra, e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. Tão atual esse pedido dele, tão atual. Os espíritas precisamos nos compreender, nos entender, nos unir. Aí sim estaremos dando exemplo para esses irmãozinhos que estão aí sutilmente
adentrando nas casas espíritas, causando as desavenças, as desuniões, as separações, o êxodo, se assim podemos dizer, no Espiritismo. E aí diz assim: amanhã, na hora convencionada, estaremos reunidos novamente a fim de darmos prosseguimento aos nossos abençoados serviços de esclarecimento. Que o Senhor de bênçãos nos conceda sua paz e sua sabedoria, para que possamos agir corretamente em seu nome. Despedimos-nos e nosso grupo rumou na direção da sede em que nos encontrávamos durante o período que vimos narrando. Reflexões profundas dominavam a nossa paisagem mental. Sem a mínima dúvida, somos os semeadores do campo da evolução e sempre retornamos pelos mesmos sítios a fim de realizarmos a colheita. Lamentamos a alucinação e a agressividade dos irmãos que ora investem contra Jesus renascido nas abençoadas lides espíritas. O Espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalha o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude. Quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Como pôde Francisco de Assis abandonar a opulência, o prazer da juventude, para entregar-se-lhe totalmente e tornar-se na pobreza extrema, sob o açoite da fome, das enfermidades, do abandono de todos, o embaixador do grande rei, ao descobrir o sentido máximo da existência? Sem dúvida, saturado dos prazeres enganosos, necessitava de algo transcendente que se lhe encontrava no imo, na condição do discípulo amado, que veio demonstrar ser possível viver o Mestre integralmente em qualquer época e lugar do tempo e do espaço. Paramos aqui com essa reflexão sobre o nosso irmão Francisco de Assis. Vamos lembrar dos pedidos do irmão Macário, que nós espíritas precisamos nos compreender, vamos praticar o amor. Como vamos ensinar os irmãozinhos desencarnados que estão aí querendo vingança junto de nós, adentrando as nossas casas espíritas, se estamos dando combustível através das mágoas, decepções, dos julgamentos dos nossos irmãos. Precisamos olhar para dentro de nós, hoje, agora, sempre. Agradecidas estamos, Mestre Jesus, benfeitores amigos, nossos mentores, Mãe Santíssima, a todos vós somos gratos por mais esse momento de aprendizado. Muito obrigada. Que nos conduzam em mais uma semana e que na próxima segunda-feira possamos estar aqui para mais uma leitura e estudo do livro
perturbações espirituais. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo no coração. Até a próxima segunda, se Jesus permitir.